pessoal, tudo bem? Boa noite. Que bom, mais um episódio do podcast Pesca, Prosa e Café, a nossa 10ª edição, quinta-feira, 5 de outubro de 2023. Hoje, uma edição muito especial e nós já agradecemos aos nossos inscritos e já pedimos você para se inscrever aí no nosso canal, participar com a gente. Hoje, agradecendo também, claro, todos os nossos patrocinadores. E hoje a gente está com uma visita ilustre aqui no nosso podcast. Hoje a gente vai conversar com o especialista em ginecologia e também em medicina do trabalho, o doutor Natanael, aqui da cidade de São Miguel do Araguaia, o qual eu já vou dar as boas-vindas e agradecer por ter aceitado aí o nosso convite e estar aqui com a gente. Doutor, seja bem-vindo, boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Cleber Souza. É um prazer enorme aqui estar nesse espaço, né? Pesca, prosa e café. E boa noite a todos os seus ouvintes, né? As pessoas que te acompanham aí na rede. E dizer que para nós, assim, é um imenso prazer e eu sei o alcance, né? E a importância que tem nós estarmos aqui, né? No Pesca, Prosa e Café para falar sobre um pouco mais sobre saúde, né? E sobre a nossa atuação aqui na nossa região e dizer que estaremos sempre aqui à disposição de vocês, viu? Muito bom mesmo receber esse convite com bastante alegria e vamos procurar oferecer o melhor que nós tivermos aí para que vocês possam estar aproveitando ao máximo, né, dessa presença nossa aqui, viu? Né? Então, para mim, sempre será um grande prazer estar presente aqui com vocês. Sim, e aproveitar também agora, né, e dizer assim ao pessoal que está nos ouvindo, né, lógico, nós somos aqui da região de São Miguel e região, mas dizer que é grande a abrangência do programa e a toda a região, né, que eu atuo, a gente vai além das fronteiras, né, desde o sul do Tocantins, né, Araguaçu, Sandolândia, Bonópolis, Nova Crixás, Mundo Novo, para todos vocês, assim, a razão da nossa profissão, a razão de nos motivar cada dia a oferecer uma medicina de qualidade e procurar, né, levar, né, não só o tratamento, mas também o conhecimento em saúde. O conhecimento em saúde ele é muito, muito importante para que as pessoas possam evoluir prevenir e evitar o adoecimento. Então, saúde, vender saúde, que é a nossa função, a nossa profissão, não é simplesmente medicar alguém, atender alguém, não. Com certeza, você ensinar, você aprender, você educar é muito importante e esse espaço é maravilhoso para isso, nós sabemos sim. Muito bem. Como vocês sabem, né, já tinha dito antes na apresentação que tudo ok, produção, áudio, tá ok? Ah, é, enquanto a gente ajeita o nosso áudio aqui, doutor, fala pra gente um pouquinho da sua história. Pois é, Cleibe, eu sou formado há 31 anos, formado pela Universidade Federal de Goiás. E estou na nossa região aqui há cerca de 25 anos, há mais de 25 anos. Cheguei para São Miguel com aquela esperança, né, de interior, que eu fui nascido em Porangatu, Goiás, que é interior, né, que é a nossa cidade vizinha aqui, e eu fiquei assim muito feliz e satisfeito de ter a oportunidade de ir para o interior. Eu fiquei uns tempos em Goiânia, me especializando, né? Eu fiz especializações, né, em medicina do trabalho, especializações em gineco-obstetrícia, todas elas que são voltadas a poder ajudar o próximo o melhor que puder. Então, é para isso que nós estamos aqui, para oferecer o nosso melhor. E eu já sinto em casa, né? Já sou um cidadão são miguelense, bonopolense e etc. Para mim é sempre um grande prazer, né, a gente estar presente e poder participar da vida, dos benefícios que uma saúde pode levar para as pessoas. Então, assim, para nós vai ser de grande valor essa presença aqui. E é isso que nós queremos, viu? Agora,
vamos chamar o comercial para que a gente possa, né, preparar o material aqui para vocês estarem nos acompanhando. Um abraço aí. Valendo, só Muito bem, de volta. Gente, eu acho que nunca uma frase foi tão bendita, né? Um jargão tão bendito como o do Faustão, né? Que quem sabe faz ao vivo. O podcast, doutora, ele é bom porque tem dessas coisas, né? Tem sempre aquelas falhas que torna aí o bate-papo assim mais divertido. De volta, a gente estava com um probleminha aqui no meu microfone, e o do doutor estava ok. Só o meu aqui que estava com um probleminha aqui. E aí, produção, tudo ok? Tranquilo? Agora é sim. isso aí, Cleber. Vamos voltar então, já que a minha apresentação não ficou legal. Eu sou o Cleibe, podcast Pesca, Prosa e Café. Nós estamos na nossa 10ª edição, agradecendo você que já é inscrito no canal, você que não é inscrito ainda. Aliás, você que é inscrito no canal, peça aí o seu amigo, né, a sua amiga, convida eles aí para se inscreverem no canal Pesca, Prosa e Café no YouTube. Bom, o doutor já começou a falar para a gente um pouquinho da sua história, né, doutor? Isso mesmo. A apresentação, ele é especialista em ginecologia e também em medicina do trabalho, viu, gente? E ele estava falando sobre um pouquinho da sua história quando ele chamou o comercial. E aí você pode continuar falando para a gente um pouquinho da sua história, doutor. Pode ficar à vontade. Pois é muito bom, assim, e como você estava falando, o podcast ele torna a coisa mais humana, mais É um natural, bate-papo não mesmo, tem natural. nada montado, né? As Exatamente. coisas vão fluindo naturalmente, isso é que é o bom, e é muito legal esse tipo de trabalho. Eu já fiz várias entrevistas, e essa para mim está sendo diferente, realmente vale a pena, sim, eu estou gastando muita experiência, e dizer, sim, que a minha história começa ainda em Porangatu, né? E lá que eu tive uma infância humilde, né? Meus pais muito honrados e batalhadores, e nos quais ele me proporcionou que eu fosse a Goiânia para estudar na escola pública, e a partir daí eu consegui entrar na Faculdade de Medicina através da Universidade Federal de Goiás. E daí para frente foram só vitórias, né? Eu consegui eh, fazer o meu curso lá em Goiânia. Depois eu desci aqui para São Miguel do Araguaí região, e aqui que eu criei meus filhos. Tenho duas filhas médicas, né? Que Tenho o legal. meu outro filho que seguiu a carreira de engenheiro de software, que é muito bom.
né? E estou criando agora a minha pequenininha, de 11 anos, que é a Naila. Então, assim, a minha história, a minha forma de trabalhar, de atuar aqui na região, a minha marca, que eu posso considerar uma coisa na simplicidade, mas da eficiência. Nós tentamos trabalhar com eficiência, tentando oferecer o melhor possível para todos, né? Não só no particular, eu tenho meu clientela particular, que é muito boa, tenho que agradecer isso a Deus, mas também no público. Então, nós temos atuações em todas as áreas. E a ginecologia e obstetrícia me permite sim, né, ter o dom de estar atendendo a pessoa no momento mais sublime que eu falo, que é quando a pessoa vai dar uma vida, né, vai surgir a vida, se chama romanticamente de dar à luz, e é muito legal mesmo ser obstetra, embora é muito estressante, viu, Kleber? Então, assim, aos seus ouvintes aí da Pesca, Prosa e Café, eu vou dizer que parece que só glamour, mas não é não, gente, é obstetrícia, né? O ato de você acompanhar uma gestante, você decidir se vai poder ser normal, se vai ser cesariana, quando vai ser, como vai ser, é o risco, né? As pessoas não esperam nenhum tipo de fracasso ali, só está esperando vida. É diferente de você atender um paciente politraumatizado que está entre a vida e a morte e que, né, a família, de certa forma, entenderiam. Mas na obstetrícia, não, não é tão simples assim, não. Parece glamuroso, mas é muito assim, você tem que dedicar muito, tem que ser muito honesto com o paciente para falar sobre as situações, os riscos, mas eu posso dizer que deu certo, né? Deu tudo certo. Eu me considero assim bastante acolhido aqui na nossa região e eu vejo assim, você deve ter percebido isso, né, Kleber? Que aqui o pessoal é muito carismático, muito, vamos dizer até uma palavra que talvez não seja mais certa, mas carente, né? Quando você faz o bem, eles retribuem bastante, né? São pessoas que você tem que tratá-los de forma humana, mais humana. É diferente de uma capital. Eu já trabalhei na capital também, né? Fiquei 5 anos depois que eu formei, mas lá não. Lá as pessoas são um pouquinho mais frias, distantes, né? Eles querem só o serviço. Aqui não. Eles querem mais do que isso. Você tem que ter aquele a mais, você tem que ser o médico da família dele, você, mesmo sendo obstetra, mas você atende Um o pouco de filho, psicólogo vira também. pediatra, psicólogo, inclusive, né, estudo muito psiquiatria, sabe? Eu já trabalhei, atuei trabalhando em CAPS, já trabalhei em clínica psiquiátrica. Então, se eu for te contar a minha história aqui com detalhes, nós vamos ficar aqui a noite inteira. Mas, assim, eu me orgulho muito da minha atuação como médico. Eu já fui médico militar, já passei lá pelo Exército Brasileiro, né, como médico. E cada vez que vai, a gente vai crescendo mais. Nós temos humildade de saber que nós precisamos aprender mais. Na medicina, todo dia você está aprendendo alguma coisa. E é o recado que eu dou a esses jovens que estão aí, olham para a gente, falam, ah, foi fácil. Não, não foi fácil, gente. Não é fácil, é muita dedicação, é muito trabalho, mas é muito prazeroso também o feedback, o que você devolve, né? Como diz, no interior você é mais cobrado, mas também você é mais reconhecido. É aqui que é o lugar que eu me sinto bem. Poderia já estar, né, no nível que eu estou de medicina, já trabalhando numa área, num lugar mais distante, mas é São Miguel, é minha casa, né, São Miguel e região. Muito bem. É só fazendo, antes de fazer a pergunta para você, só fazendo um adendo aí na sua fala, a questão de você falou essa questão da dificuldade, porque, por exemplo, muita gente fala, não, mas um médico ele ganha demais, mas só que muita gente não sabe o que um médico passou para ter formado as especializações que ele passou para estar conseguindo ganhar esse salário, né? É verdade, Kleber. Na verdade, passou e passa. Você nunca pode deixar de estudar. Sempre, sempre a gente sai de uma coisa e vai para outra. Se você quiser ser um médico que tem o reconhecimento, que sabe o que está fazendo, que tem seriedade, que honra a sua profissão,
Porque às vezes as pessoas falam, mas tem todas as profissões, tem aquelas pessoas que valorizam e as que não valorizam. E se você quer ter o reconhecimento, você tem que estudar, você tem que ralar, você tem que ver o lado humano também das pessoas, não é só o lado científico da coisa. E o interior é que é o grande, a escola, né, que nós temos para isso. E realmente tem que ralar bastante, tem que estudar bastante, tem que gastar muito, né? Para você ver que não é todos os médicos, muitos médicos que eu conheço, mesmo depois de anos de profissão, que não acumulam fortunas. Porque você acumular fortuna é uma questão de administrativo, né? Ou então de você receber heranças e etc, etc. Na medicina, grande parte do que você ganha, você tem que devolver ali como investimento, igual na minha clínica, né? Hoje eu tenho a minha clínica, o Serve Médio, deixar aqui o meu abraço, que toda a minha equipe Serve Médio, que são o meu orgulho e a razão do nosso sucesso, porque você não faz nada se não tiver, né, todo um grupo, né, a minha esposa, a Fabiana, todas as pessoas que estão ali no dia a dia, e nós investimos muito. Tudo que a gente ganha praticamente volta para lá em equipamentos, em melhorias de condição. Então, se você pensa em acumular bens, talvez na medicina não seja a profissão mais favorável para você fazer isso, não. Tem outras profissões que você ganha dinheiro com mais facilidade do que na medicina. Muito bem. Então, todo médico já é clínico geral. Aí, por que você escolheu ser obstetra e ginecologia? Por quê? Pois é, é uma grande pergunta. Quando eu iniciei o estudo da medicina, na faculdade de medicina, nunca me passava na cabeça, eu até tinha um certo preconceito, falava que não, que ginecologia não era para mim e tal. Eu pensava em outras coisas mais práticas, como ortopedia e etc. E rapaz, quando eu fui passar pela fase, né, do estágio de ginecologia obstetrícia, e aí quando eu também me ofereceram um estágio na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, lá de Goiânia, e eu apaixonei pela ginecologia obstetrícia, principalmente na obstetrícia. E eu vi assim o tanto que é gratificante você poder ajudar, né, principalmente mulheres, né, no caso dessa especialização especificamente, são pessoas assim, as mulheres são muitas vezes incompreendidas e elas precisam muito, né, o emocional delas. As mulheres são mais sensíveis do que os homens via de regra. Então, tanto a parte de ginecologia obstetrícia, que eu assim me apaixonei, não dou conta, quanto também na parte de medicina do trabalho. Você consegue ajudar muitas pessoas através da medicina do trabalho, porque nós sabemos que o Brasil hoje é o campeão mundial de acidentes do trabalho. E isso tem que ser lembrado, né? E assim uma função muito espetacular também, que depois de algum tempo de médico, já de formato como médico, que eu fui também optar por atuar nessa área, que é uma área que você vê muitos resultados, frutos do seu trabalho. Então, essa é a verdade. Muito bem, estamos conversando com o Dr. Natanael, já agradecendo mais uma vez vocês aí que estão com a gente. E o programa de hoje com certeza voltado para as mulheres, né, gente? Mas, o doutor, fala para a gente aí, a partir de quantos anos a mulher deve procurar o ginecologista? A mulher, até os 12 anos, é considerado, né, o sexo feminino, ainda é um tratamento por pediatra. Só que, mesmo antes disso, tem que se ressaltar que pode haver também condições ginecológicas que precisa do ginecologista. Então, a gente pode dizer assim, se fosse falar em idade, a partir dos 13 anos, que a mulher tem que sim procurar já, né, esse acompanhamento ginecológico. Nós temos assim situações hoje, eu posso dizer espetaculares, por exemplo, o HPV, o câncer de colo do útero era o campeão, né, de matar mulheres. Hoje nós temos a prevenção que reduziu drasticamente os casos de morte por câncer de colo do útero, e hoje, a partir dos 11 anos, né, 12 anos, entre 12 e 14, o Ministério da Saúde preconiza gratuitamente a vacina do HPV,
que é uma principal causa do câncer de colo de útero. Então, a partir da adolescência, do início da adolescência, né, aí depois vem a fase de maturidade, depois vem a fase de menopausa, né, pós-menopausa. Então, a mulher, para falar a verdade, se você for em um hospital, se você for numa clínica, a maioria vai ser composta de pacientes mulheres, porque as mulheres cuidam melhor, buscam mais se cuidar do que o homem. Tanto é que nós temos estatística que na fase adulta, de cada 4 pessoas que morrem, 3 são homens e só um que é mulher. Por quê? Porque as mulheres se cuidam mais então, e essa estão menos máxima é expostas. verdade, homem morre mais. Estatisticamente, sim, porque também tem os acidentes do trabalho, que os homens têm mais, homens dirigem mais perigosamente, né? Então, as mulheres, por exemplo, você citou aí, todo ano ela deve fazer uma prevenção. A partir do momento que a pessoa tiver vida sexual, não importa se ela tem 13 anos, 14 anos ou 20 anos, ela tem que iniciar a sua prevenção, os exames preventivos. Não só visando a prevenção do câncer, que é o HPV, que é um vírus, né? A gente fala HPV, às vezes a pessoa pode não estar entendendo, mas é um vírus que em 80% dos casos de câncer de colo de útero, ele está relacionado, de 80% a 90%. Então, todo ano, se você fizer uma prevenção todo ano, você praticamente está excluindo a possibilidade de morrer de câncer de colo de útero, porque já na fase inicial você já vai evitar aquilo ali. Então, toda mulher, anualmente, deve fazer o exame de prevenção, é uma das coisas. E fazer uma consulta normal. A mulher tem as questões menstruais, que ela também tem que estar sendo orientada e acompanhada pelo seu ginecologista. Então, assim, é uma profissão que pode ajudar bastante mesmo as pessoas, né? E que a pessoa que faz consultas de rotina, ela tem muito menos chance de ter doenças graves do que a que não faz. Muito bem, a gente sabe que, embora, igual você mesmo disse, é super importante a questão de fazer o exame. É meio que a ginecologia, sobretudo antigamente, era meio que um paradigma, né? Das pessoas, às vezes, dos maridos deixarem as suas esposas irem, dos pais deixarem as suas filhas também. Mas, assim, tem algum problema? O que pode acontecer se a pessoa deixar para ir no ginecologista depois de adulto? Sim, o que pode acontecer é que as pessoas às vezes pensam que doenças graves só acontecem depois de adulto. Não é verdade, né? Nós temos casos, né, de jovens que contraíram doenças, que às vezes tiveram que tirar o seu útero, por exemplo, né, ou problemas na mama, não podemos esquecer da mama, os nódulos, os caroços na mama que surgem. Então, o que acontece? Se ela for não cuidar direitinho da sua saúde desde o início, por isso que a gente orienta os pais, né? Que deu adolescência, ela iniciou a adolescência, deve sim fazer o acompanhamento com o ginecologista. Por quê? Para evitar mutilações. Às vezes não é um câncer, mas vai formar um cisto, um caroço na mama grande que vai mutilar, ou que vai uma infecção que pode prejudicar o futuro da fertilidade. Depois a pessoa ter aquelas infecções que depois ela não consegue ter filhos. Então, assim, são tantas coisas que podem ser prevenidas a partir de uma consulta de rotina. E é isso que nós sabemos. O diagnóstico, a máxima da medicina, você sabe muito disso, né, Cleber Souza, que a máxima é a prevenção, diagnóstico precoce. Qualquer que seja a doença que você imaginar, se foi diagnosticada precocemente, uma hepatite, um câncer, qualquer doença, se tiver o diagnóstico precoce, as chances de cura e as chances de não ocorrerem mutilações, sequelas, são muito grandes. Então, a pessoa que faz as suas prevenções direitinho, o acompanhamento direitinho, que tem uma boa alimentação, que faz exercícios físicos, ela tem muito menos chance de adoecer ou de ter doenças graves do que a que não faz. Muito bem. Aliás, dê o seu feedback aí, onde é que você está nos acompanhando. O Eduardo Ferreira está nos acompanhando, doutor, lá em Minasul, comunicador, está acompanhando a gente lá na Fazenda Cristo Rei, também no município de Minasul. A Rosália está lá na Fazenda também, está parabenizando aí. Em Campos Verdes, o Júnior também está acompanhando. Obrigado aí pela companhia. E o intuito hoje, realmente, do podcast de hoje,
conversando então com o doutor Natanael para explicar para a gente, sobretudo para as mulheres, né? E da importância de estar sempre aí procurando o seu ginecologista, desde que chegou a hora certa, tem que procurar, né, doutor? Mas fala pra gente assim, como você identificar um bom profissional? É. Primeiro, vai meu abraço aí para as pessoas que estão nos acompanhando, nos dando audiência aí ao Prosa Pesca e Café, né, do nosso comandado, nosso amigo Cleibson Souza. Abraço aí para vocês, tá? Todos vocês aí que estão nos acompanhando e que depois na rede YouTube vai nos acompanhar também. Mas é a importância, né? Sempre é muito importante, né, trabalhar as prevenções, certo? Então é nisso que é, a gente a gente bate sempre nessa tecla, né, de estar prevenindo. A palavra-chave sempre é prevenção, viu? Se você Muito puder bem. repetir que Por falar em questão de. Não, tudo é é, sobre isso aí mesmo. é. Já ficou claro aí a sua resposta. Mas fala pra gente, hoje tem aí a vacina contra o HPV? Sim, graças a Deus temos sim uma vacina bastante eficiente e não só na rede particular. Você também pode procurar o posto de saúde, né, a rede SUS, que você vai conseguir também a vacina para adolescentes, inclusive agora os rapazes também. Olha que Nós bacana. temos uma pesquisa que adolescentes, cerca de 40%, né, possam estar contaminados com HPV. Então, só que não é todos os HPV que transmitem o câncer, mas alguns deles. Mas o HPV também ele é transmissível daquelas outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Que o pessoal chama aí de condiloma, que é a verruga venérea. Tem essas doenças também, sem ser o câncer. Então, é uma dica que eu dou, gente. Procure o centro de saúde, né? O posto de saúde ali. Você adolescente ou você pai, né? Leva o seu filho adolescente que lá você consegue a A vacina. partir de, a partir de quantos anos? Se eu não me engano, eles mudaram o calendário, mas a partir de 12 A partir anos. de É, 12 de anos, 12 né? aos 14 anos, se eu não estou enganado. Então, digamos que tem aí um adolescente, né, de 12 anos, ou até mesmo uma adulta que de repente nunca foi ao ginecologista, e fica com essa dúvida, fica talvez com vergonha também, assim, o que é que o ginecologista vai perguntar para ela? Fala para a gente aí. Certo. Primeiro, assim, a ignorância, às vezes a gente usa o termo vergonha, é lógico, existe a vergonha, mas muitas vezes é a ignorância. O que mais nos adoece, o que mais nos fazem entrar em fria na área de saúde é a ignorância. Hoje, mas as mulheres evoluíram muito mais do que os homens. As mulheres fazem suas prevenções direitinho. Só reforçando uma coisa em relação à vacina do HPV. Não precisa do adolescente ter vida sexual ainda, tá, gente? Faz a vacina independente de ter ou não vida sexual. Que às vezes pensa, não, quem faz é só quem tem, né? Mas não precisa ter vergonha, gente. Lá você vai estar acompanhada, tem uma enfermeira do lado, né? Hoje em dia, todo profissional de saúde, principalmente o ginecologista, tem esse cuidado de só atender o paciente com alguém acompanhando, uma enfermeira ou uma secretária, ou a própria mãe, se for um adolescente, né, um menor, a próprio estatuto, né, do conselho tutelar, o conselho da criança e adolescente, já estabelece isso, que o menor não pode ser atendido individualmente, né? Um adulto não pode manipular um menor, por exemplo, um adolescente. Uhum. E se você já é adulto que vai consultar, você pode, seu esposo, acompanhar. Hoje é muito comum, eu vejo assim que as pessoas estão de boa agora, não tem mais esses paradigmas, esses Isso. preconceitos. Você faz a prevenção, ou você faz um exame, às vezes mais íntimo, com a presença do esposo, do pai, da mãe. Isso é muito legal, isso evoluiu muito, muito mesmo. Mas eu vou te dizer que, infelizmente, na parte masculina não houve essa evolução ainda. Pois os homens, quando vão chegando aos 40, né? Eu sei que já foge mais aí da sua especialidade, mas só a título de informação, tem aquele medo do exame, né? Aquele Exatamente. famoso exame, né? Em novembro, né? Vamos lembrar agora, novembro é o período que faz-se a campanha, né? Todo mês, todo dia é dia de prevenir.
Por exemplo, agora nós temos o Outubro Rosa, né? Um dos motivos principais de nós estarmos aqui é divulgar o Outubro Rosa. Não é que é só em outubro que você tem que se prevenir, mas se direciona principalmente para o câncer de mama. Sabemos que o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. A ponta, não é o câncer que mais mata no geral, né? O câncer que mais mata sem distinção de sexo é o câncer de pulmão. Sim. Mas que mais mata mulheres é o câncer de mama pela dificuldade de acesso, às vezes, de diagnosticar ele precocemente. Então, as pessoas precisam sim procurar ajuda, procurar orientações. Às vezes não é nem o médico, vai no postinho, a enfermeira está apta a orientá-la sobre as palpações da mama. Então, nós temos sim que se cuidar, é prevenir. Esse que é o X de toda a questão, né? Mas eu, assim, sou bastante... eu não vejo dificuldade na questão da prevenção. Só do homem, que eu, apesar aqui não tem, nossa região não tem urologista, que é o especialista do homem, mas eu vejo o homem menos preventivo do que a mulher. A mulher se cuida bem mais, a mulher é menos preconceituosa, né? E eu vejo, assim, às vezes, a imprensa, né? Os meios de comunicação divulgam coisas que, às vezes, aquilo ali acaba sendo negativo em relação à medicina. Mas eu quero reforçar aqui que isso é a exceção da exceção, tá? Os profissionais, como você me perguntou antes aí, são sérios. A definição de um bom profissional é aquele profissional que você já conhece, que ele já tem história ali e que ele já demonstrou respeito, né? O jeito dele de lidar com a profissão, com as pessoas. E não só ali no consultório, mas se a pessoa é ético lá fora, ele é ético dentro do seu consultório também. Então a ética cabe em qualquer lugar. A ética, a moral. Então é assim que você vai identificar um bom profissional. Então procura um bom profissional. E no caso de prevenção, eu reforço. O que não pode deixar de fazer, né? Não precisa ser só médico, você também tem ótimos enfermeiros e outros profissionais, né? Os odontólogos mesmo, né? Que previnem vários cânceres, várias doenças aí. Então, a medicina está aí, a ciência, a medicina que eu falo não é de médico, é em geral, a saúde, né? Ela está aí para ajudar as pessoas deveriam aproveitar disso, e não ficar com preconceitos ou usando as exceções para achar motivo, né? Ou então vergonhas para achar motivos para não se prevenir. Tem que prevenir. Verdade, nós estamos conversando com o Dr. Natanael, ginecologista, obstetra e também especialista na medicina do trabalho. Logo, logo a gente vai falar também aí sobre a medicina do trabalho. A gente vai dividir a nossa conversa aqui em 2 tópicos, né? E lembrando, você que está nos assistindo aí, fica à vontade para você fazer a sua pergunta, caso você tenha alguma dúvida, né, sobre a questão de obstetra ou também da ginecologia, né, que a gente está conversando aqui. Mas fala pra gente, falando ainda sobre a questão do Outubro Rosa, se você quiser reforçar mais sobre esse tema, que é super importante. E outra coisa também, a questão, a partir de quantos anos que a pessoa, de repente, pode fazer essa questão do exame sobre o câncer de mama e se tem idade para manifestar. Sim, ótimo. Foi bom, muito bom eu ter essa oportunidade aqui. Falar para os seus, né, ouvintes aí do Pesca, Prosa e Café. Pois é, Cleber Souza, o câncer de mama hoje é a nossa prioridade porque nós não conseguimos controlá-lo ainda. O câncer de colo do útero já está bastante controlado, mas ainda mata, né? Mas o que nós recomendamos é que todas as mulheres façam sua autoexame da mama de rotina. Mas uma coisa tem que ser bem clara, para que não adianta a gente passar informações erradas. Existem uma idade, como você perguntou, que os riscos vão aumentando. A partir dos 40, principalmente os 45 anos. E o clímax, né, o máximo vai ser em torno de 55 anos. Aumentam bastante o risco do câncer de mama. Então, o Ministério da Saúde preconiza que a partir dos 45, a mulher deveria fazer, pelo menos de 2 em 2 anos, uma mamografia. Ainda é o melhor exame para prevenir o câncer da mama. Eu explico por quê. Porque
você vai detectar o câncer com menos de 1 centímetro. E só na palpação você não vai conseguir palpar algo de 1 centímetro. Até o médico tem dificuldade de palpar algo que esteja menos de 1 centímetro. Então, temos que ser honesto. Mamografia, toda mulher, a partir dos 45 anos, gente, vamos fazer mamografia. Se você tem história na família de alguém que teve, ou primos, ou parentes próximos, ou mais de um caso, seu risco é maior ainda. Se você tem hábitos que aumentam o risco de câncer, isso vale para todos os cânceres, não só de mama, de ingerir bebidas alcoólicas, tabagismo, né? Então tem alguns hábitos, obesidade, todos esses, a obesidade não é hábito, né? Tem umas disfunções hormonais, etc. Todos esses aumentam muito o risco do câncer de mama. E quanto mais avançada a idade, maior motivo que você tem para fazer, principalmente a mamografia. Mas se você está em dúvida, procura um serviço de saúde que eles estão aptos a te orientar ali, né? Porque se você fizer o diagnóstico precoce, você vai ver que os riscos são muitas vezes menores de ter sequela, de você perder a mama e também de morrer. Quanto mais tardio for diagnosticado, pior é. E eu quero lembrar uma coisa aqui que é fundamental. Não é só a mulher que tem câncer de mama. 1% também dos homens. Eu iria fazer essa pergunta. Dos cânceres, 1% é masculino, causa masculina. Então, e é comum para você ver a ginecomastia, que é um assunto interessante que as pessoas questionam. É muito comum a ginecomastia, que é aquele homem que tem o peito maior um pouco, né? A mama mais crescida. É muito comum a ginecomastia familiar, famílias e famílias têm isso. E eles têm também maior chance de representar o câncer de mama. Então, homens também, gente, vamos não só incentivar as suas esposas, sua mãe, seus parentes femininos, mas também vamos fazer o próprio exame, procurar o médico, né, se você tiver alguma dúvida. Mas lembrando, assim, existem alguns sintomas que nós não gostaríamos que a pessoa procurasse só na situação desses sintomas. Câncer de mama apresenta alguns sintomas clássicos. Por exemplo, o bico do seio começa a ficar retraído, ele fica mais avermelhado, começa a formar pequenas infecções ali, principalmente próximo do mamilo. E são um dos sintomas, tá? Então, assim, mas eu tenho uma ferida no bico do seio, quer dizer que eu estou com câncer de mama? Não. Tanto para homem quanto para mulher, os sintomas são os mesmos. São parecidos, tá? Então, o principal, mais clássico deles é esse. Você achou um caroço, é bastante comum caroços na mama. E graças a Deus, 90 e tantos % não tem nada a ver com câncer de mama. Os ultrassom, a palpação vai detectar esses caroços. Agora, saber se a pessoa está com câncer de mama ou não, hoje é a mamografia. Pois é, gente, é super importante isso aí, porque hoje, igual você mesmo disse, é a questão que também pode manifestar em homens, não? Então, os homens aí, atenção, vocês homens estão nos assistindo aí, qualquer um desses sintomas aí que o doutor falou, procure imediatamente um médico especialista e faça esse exame. Vermelhidões, por exemplo, tudo isso, né? Mas assim, por exemplo, o que a adolescente precisa saber sobre a sua primeira menstruação? Sim. A primeira menstruação, cientificamente, a gente chama de menarca. Menarca é quando vem aquela primeira menstruação, não importa se é muito ou pouco. Geralmente, a primeira menstruação ela vem de forma assim, não tem uma idade certa. A partir dos 9 anos, né, em média 12 anos, 13 anos. Mas ela pode chegar só por volta de 14 anos. Acima de 15, a gente já considera a menarca tardia. Então, se você menstruar entre 9 e 14 anos, está ainda dentro do normal. Então, tá ok. A questão da menstruação maior, que chama atenção, é porque ele marca o início da puberdade, da transformação de criança para adolescente. E então ele vai trazer transformações não só físicas, mudança no corpo da mulher, a mama. É bem comum a adolescente ficar com vergonha que está começando a crescer sua mama e começar a andar emborcada, colocando o ombro para frente. Então, tudo isso é falta de orientação. Então, mãe, se você tem um filho pré-adolescente, leve ela no ginecologista, conversa francamente
com ela, mostra para ela que é natural, que as outras mocinhas também vão passar por isso, que você, mãe, já passou por isso. Então, o adolescente, ele assim, ele traz uma carga incrível, ele é capaz de coisas incríveis, mas se ele não for bem orientado, ele também é capaz de fazer coisas assim péssimas, Então, sabe? basicamente, isso é o que você vai orientar, é o que você falou há pouco, e é o que você vai orientar na primeira consulta, né? Com certeza, nós vamos orientar, falar sobre isso, falar abertamente. Se ela tiver vergonha, a mãe ajuda. A gente, hoje, eu mesmo particularmente, deixo o meu telefone à disposição, se a pessoa quiser depois fazer outras dúvidas, tiverem outras dúvidas, né? É aquela medicina pós-consultório. Nós deixamos sempre aberto, mas é aquela conversa franca, orientativa, pedir exames de rotina, alguns exames são rotineiros, lembrando que se teve ou vai ter uma relação sexual, uma vida sexual, iniciar uma vida sexual, que cada dia mais precoce, mais cedo se começa, né? Tem que fazer alguns exames, são fundamentais, exames de sífilis, de hepatite, de HIV. Então, se você vai ter a sua vida sexual, pelo amor de Deus, tem que fazer o exame, exigir do seu parceiro também, não importa se ele é adolescente também ou como que ele é, você tem que exigir que ele esteja bem fisicamente, para que não fique retransmitindo essas doenças de uma pessoa para outra através do que a gente chama de promiscuidade. O próprio HPV é o grande exemplo que nós vemos aí todo dia, e você não transforme uma coisa que era para ser útil, bonita, positiva na sua vida, que é o amor, que é o relacionamento, você transformar aquilo em um pesadelo, ou uma gravidez precoce. Tudo isso, Cleide Souza, vai ser conversado numa consulta de um adolescente. Mesmo que ele ainda não tenha vida sexual, isso não vai estimular. Algumas pessoas são preconceituosas, acham que isso vai estimular a pessoa a ter vida sexual. Não, a pessoa, quando decide ter a vida sexual dela, existem vários fatores, não é uma orientação médica ou uma orientação na escola, né, que vai fazer a pessoa se tornar, iniciar uma vida sexual. Não pode iniciar ela de forma incorreta, irregular, sem usar preservativo, caso, né? Verdade. E você falou uma coisa muito interessante, porque muitas mulheres às vezes temem ir no ginecologista justamente, mas ele vai me perguntar quando é que eu comecei a minha vida sexual, vai perguntar sobre a minha. Lógico, mas faz parte do trabalho do profissional, né? Então, para quem já está realmente. Até porque o profissional tem que saber de tudo isso para poder orientar melhor a pessoa, né? Isso. A orientação, ela nunca vai ser negativa na vida de uma pessoa, porque as pessoas têm condição de, a partir do momento de um conhecimento que ela absorve, saber o que ela quer, o que é bom para ela, o que não é, o que não é. O que ela não pode saber a gente ainda deparar com jovens, até pessoas já adultas, mulheres adultas, por exemplo, de achar que a mulher engravida quando está menstruada. Até hoje, eu já dei muitas palestras em escolas, né, falando sobre sexualidade, já fiz muitas orientações, e sempre tinha aquela perguntinha se a mulher engravida quando tem relação menstruada. É o contrário, né, gente? É longe da menstruação, fora do período menstrual, que ela tem mais chance de engravidar. Então, ela não, às vezes ela não quer engravidar. Então, se ela não foi orientada, ela pode engravidar sem ter sido orientada. Se ela não for orientada, que se ela não usar o preservativo, ela tem um risco, mesmo que a pessoa aparentemente esteja sadia, o outro parceiro, mas ela tem o risco de adquirir doenças, até doenças mortais, como o HIV, como hepatite B, hepatite C, que por exemplo, hepatite C, o risco de morte chega a 50%. Quem a contraiu hepatite C, por exemplo, né? Ou então trazer sequelas graves, por exemplo, nas doenças sexualmente transmissíveis, como eu já falei, como a infertilidade e outras coisas mais. Então, lá é importante você saber por que você menstrua, como que você ovula. Tudo isso vai só trazer benefício na vida de uma pessoa. Eu não penso que isso possa prejudicar. Conhecimento nunca vai prejudicar ninguém. Pois é, agora você falou a questão de gravidez. Tem aquele método mais eficaz para evitar? Sim, temos sim, com certeza. Os métodos naturais eles são menos eficazes, né? Já primeiro eu quero tirar assim, desmistificar a história. Existe uma história do coito interrompido. Hoje a gente não considera mais, é aquela coisa que na hora da ejaculação
se tira, né, o pênis ali da vagina. Gente, esse método não ele é praticamente ineficaz. O risco de gravidez é altíssimo, porque mesmo antes do orgasmo, já liberam espermatozoides no canal da mulher. Então, os métodos naturais que se falam, eles são, por exemplo, evitar a relação no período que está, no período de maturidade ovular, né? Quando está ovulando, que é o período meio, mais ou menos, entre uma menstruação e a outra, né? O meio do ciclo. Também é um método natural. Só que esses métodos não são muito eficazes. Agora, existe o método, né, que a gente fala interventivo, que é o que? O anticoncepcional, que tem o anticoncepcional em comprimido, tem o anticoncepcional injetável, e hoje tem os implantes, tem vários, né, métodos. Esses são muito mais eficientes desde que usados corretamente. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O comprimido, nós sabemos que o adolescente não adianta você dar só o comprimido para ele, que eles esquecem muito, não tem aquele compromisso igual tem uma pessoa mais adulta, não tem aquela maturidade. Então, o adolescente, muitas vezes, nós temos que indicar um anticoncepcional injetável, que é aquele que usa todo mês, porque aí ele não vai esquecer. Todo mês, dia 10, ele tem que tomar aquele remédio, né, a injeção, você entendeu? Então, existem métodos muito mais eficazes. Como tem também outros métodos diferentes, né, saindo da escala do adolescente, que é o DIU, que é um método extremamente eficaz. A única chance do DIU dar errado é se você colocar o DIU e não fizer o acompanhamento depois para saber se o DIU está no lugar certo. Que a chance da pessoa engravidar é se o DIU estiver fora do lugar. Mas se o DIU estiver no lugar certinho, o risco de engravidar é muito pequeno, é quase que zero praticamente. Então, é porque já tem casos já de pessoas que colocou o DIU e engravidou. Então, nesse caso, ele foi colocado de maneira inadequada, né? Ou ele colocou certo, mas depois ele se deslocou. Pode acontecer ter isso. deslocado, né? É comum. Comum não, pode acontecer. E engraçado, com relação a título de informação, com relação à questão da injeção, a minha filha caçula, a mãe dela tomou a injeção e mesmo assim... Foi através da injeção. Através da injeção, ela mesmo assim, engravidou, né? Engravidou. Existem as exceções, né? A ligadura, né, que é a laqueadura, existem falhas, né? Até a própria laqueadura. Mas hoje tem métodos de laqueadura que o risco é bem menor de acontecer uma gravidez. Muito bem, conversando com o Dr. Natanael, eu já fiz a gente está na 10ª edição aqui do nosso podcast e eu já fiz essa pergunta para quase todos eles que vieram aqui, mas nada melhor do que ter um profissional da área, no caso um médico aqui com a gente, para mim perguntar, mesmo que talvez você não tenha atuado assim muito, mas assim, como um profissional, né? Como foi a sua experiência nesse vírus tão assolador que a gente teve, chamado Covid? Rapaz, eu acho que todos, eu nunca vi nada igual. Como eu disse, eu tenho 31 anos de medicina já, e tenho mais ou menos... Antes mesmo da medicina, a gente já exercia, né? Atuava bastante, que como estudante, na minha época, nós atuávamos muito. Eu já passei por várias crises de saúde e eu nunca vi nada semelhante ao Covid, né? E o excesso de ignorância também das pessoas, que eu achei que foi o pior de todos, sabe? Muitas conversas... muitas informações erradas, que o pessoal chama de fake news, isso prejudicou muito, mas foi uma doença que ela veio avassaladora mesmo, ela não poupou qual país que era, se era rico, se era pobre, e nós, profissionais de saúde, tivemos que enfrentá-la de frente a frente, né? Encarar, imagina assim, quando se falava para as pessoas ficarem nas suas casas, nós profissionais de saúde tínhamos que até o encontro do vírus, né? Como se você estivesse enfrentando a morte, assim, na sua frente. Então, assim, eu quero louvar aqui as pessoas, né? Principalmente aqueles que tiveram na linha direta, né? Eu tive, assim, não tão intenso, né? Porque, por ser obstetra, eu não fui tão intenso no combate ao Covid, mas teve colegas que até doaram a vida, né? Na minha área mesmo, médicos, profissionais de saúde, esses profissionais foram verdadeiros guerreiros. Foi um combate, você imagina uma guerra, que se você nunca foi numa guerra, é o que nós vivemos
foi uma guerra. Né? Eu já tive simulações de guerra no Exército, né, como médico de saúde, mas nada se compara ao que aconteceu no Covid. Mas o que me chamou mais atenção foi a falta de informação, as pessoas colocaram informações erradas, maldosas, simplesmente para ganhar likes, né, para ganhar curtições lá. Poxa, saúde é saúde. Então, assim, ninguém também era dono da verdade, né? Uns defendiam a vacina, outros eram contra, mas não quer dizer que ninguém era dono da verdade. Mas as pessoas colocavam de maldade. É isso que me chamou a atenção. É só isso que me chateou. Mas, assim, graças a Deus, a medicina, né? Quando eu falo medicina, eu falo cientistas da saúde. Enfrentaram de frente a frente e conseguiram, né, poupar muitas vidas, que infelizmente foram vidas, foi real, né? Nós, pessoas próximas da gente ali, falecendo, sucumbindo, igual uma guerra mesmo, era uma guerra, né? Morrendo X pessoas por dia, ou então os que não morreram estão sequelados. Até hoje, nós temos pessoas com problemas renais, problemas cardíacos, cerebrais, né? Então, o vírus, ele veio para agredir tudo mesmo. Foi uma coisa assim, eu falo foi, mas ainda continua em alerta, né? A questão desse vírus, né? Não, é verdade. A gente fala a questão da vacina, eu sei que, igual você falou, muitas fake news, informações de torcidas, mas há de convir também que depois que a vacina chegou em grande remessa no país, que diga-se de passagem, porque chegou rápido, né? Quando estava disposta a ser vendida em grande quantidade, o Brasil, né, o governo comprou e vacinou. Quem quis vacinar, vacinou. E foi evidente que diminuiu né? drasticamente a quantidade de mortes. Então, realmente foi eficaz a vacina. Isso aí, a gente não tem como você fugir da realidade. Inclusive, e o médico, o profissional, igual você mesmo disse, está ali na linha de frente, vendo aquilo, vendo amigos, vendo parentes. Inclusive, eu quero só a título de informação também falar. Inclusive, eu pude ver um ato seu que chamou muito a minha atenção e quero aproveitar aqui ao vivo te parabenizar naquela cheia, né? Nas fortes chuvas. Não sei se foi o ano passado ou foi o ano atrasado, parece, se não salvo engano. Eu estava em uma outra cidade, né? E aí, vendo os vídeos do transtorno que a chuva, de certa forma. A chuva é bom, mas às vezes, se for tudo em excesso, né? Ela causa, assim, certos transtornos. E eu vi a sua dedicação aí, você indo para os lugares, às vezes se arriscando, né? Tem um vídeo seu que eu vi na internet, você com uma vara, né? Aí você vê na profundidade, andando, e aquele vídeo seu correu o mundo. Viralizou, Quero né? até te parabenizar pelo seu ato aí, a sua ação. Até onde eu acompanhei, foram cerca de 2 milhões de visualizações em país, no mundo, né? Correu o mundo. É porque o mundo, como eu disse, o mundo carece de bons exemplos, né? É um ato simples que Bonópolis, antes mesmo de eu me formar, eu já atuava lá na cidade de Bonópolis, é uma população que eu amo muito e que eu estava lá para poder... eles estavam precisando, só tem eu que atendo lá da área de ginecologia e obstetrícia, e já tinha um bom tempo que a gente não conseguia passar porque estava interditada a ponte, né? E aí nesse dia me falaram, não, hoje dá para passar. Eu fui com o meu carro e aí a ambulância ficou do lado de Bonópolis me esperando. E foi a hora assim que, eu vou até falar, vou ser sincero, eu não imaginava todo aquele perigo que eu estava passando. Eu imaginava que não estava tão fundo aquilo ali. E, menino, eu fui criado pescando, atravessando córrego, essas coisas assim. Então foi um processo até natural. E eu não vi, inclusive, que o pessoal estava filmando, o motorista da ambulância, porque a gente muito assim, brincalhão com eles e tudo, pega no pé deles, e ele estava filmando, eu estava filmando nas minhas costas, e ele filmando. Talvez ele filmou só para fazer uma brincadeira, para ver se você caía ou alguma caiu coisa. Na rede, né? E ninguém imaginava que ia tomar essa proporção toda, né? Mas depois eu fui observar, viu, Cleibio, realmente a situação era de extremamente risco. Quem pegar os vídeos da época, não só esse vídeo meu, mas quem via como que estava aquela ponte ali, aquela alagação, a água, a correnteza foi pegando a barragem, aquela
que tinha aquele aterro que tinha lá e foi destruindo o aterro. Então você não tinha aquela pauzinha que eu peguei para ver onde que dava para passar, porque no primeiro lugar que eu olhei eu vi que não dava de jeito nenhum mais para passar. E aí eu falei, não, aqui tá perto de uns galhos, eu vou tentar passar segurando, se acontecer qualquer coisa, eu seguro no galho. Mas, poxa, eu tava de sapato, com celular, como que você vai nadar num caso de uma... Então, assim, eu vou te falar, só Deus mesmo que pôs a mão ali, porque realmente o risco foi iminente mesmo, né? Uma pessoa que não sabe nadar, eu não sei nadar. Então, assim, mas aquilo, né, foi bom porque serviu, assim, para a humanidade ver que ainda tem esperança, né? As pessoas estão carentes disso, de bons exemplos. Às vezes eu vejo aí o pessoal publica, às vezes animais que foram maltratados, aí pega aqueles animais, recupera aqueles animais, né? Então, assim, esse tipo de exemplo é que precisam correr o mundo mesmo, para que as pessoas vejam que não é só capital, não é só financeiro, você não vai fazer medicina só para ganhar dinheiro, não. Se você for fazer só por isso, não justifica. Você tem que fazer também, você tem sim o direito de ter remuneração digna, né, pelo que você faz, mas você também tem que fazer, dedicar ao próximo, demonstrar amor ao próximo, demonstrar que você está preocupado com ele. E eu acho que foi esse exemplo que ficou naquela época. E assim, eu vou dizer que eu me orgulhei, a minha família orgulhou de mim naquele momento ali. E eu não foi nada programado, não foi nada assim. Foi uma coisa natural que eu confesso que eu nem sabia que eu corria realmente aquele risco todo ali de tentar atravessar aquele alagamento ali. Verdade. Como a nossa entrevista hoje ela é dividida em 2 tópicos, tem alguma coisa assim mais relevante em ginecologia que de repente você queira falar, que talvez eu não perguntei aqui, que estava fazendo parte do roteiro aqui, eu não te perguntei. Se você quiser falar, pode ficar à vontade. Como você mesmo disse, se você fosse ficar falando aqui, até mais aquilo que você acha mais relevante para falar para a gente. Não, com certeza. Primeiro, assim, a questão da obstetrícia, que nós não falamos tanto, falamos um pouco, mas que a importância, assim como a importância de fazer as consultas de rotina para ver como que está a sua saúde, fazer as suas prevenções, ou quando chegar na fase dos 45 anos, 40, 45, fazer as prevenções de câncer. Também a obstetrícia é fundamental. Toda mulher grávida, a gente tem que reforçar o seguinte, ela tem que ter o direito, não precisa só particular, mas também ela pode procurar uma instituição de saúde e exigir que ela seja bem atendida, que ela faça os exames pré-natais, que ela faça um pré-natal bem feito, que ela seja bem atendida no momento do nascimento do seu filho, no momento da sua maternidade. Então, existem muitos direitos que vocês às vezes não sabem e não usam esses direitos. E nós sim, devemos sim buscar isso. E lembrar que vocês, a nossa região, por exemplo, aqui, nós temos profissionais maravilhosos, excepcionais, da parte técnica, né, da parte de enfermagem, de toda a parte de suporte, que para o serviço ser bem feito, ele envolve toda uma equipe. Né? E no meu caso, por exemplo, dou exemplo, a minha equipe, a equipe ServiMed, eu tenho toda aquela minha equipe ali, né, de lado, eu não gosto de falar por trás, é de lado ali, que é a razão do nosso sucesso. Então, você grávida, que nós atendemos uma grande parte, eu acredito que uma boa parte, praticamente, não sei, 50% dos neném que nasceram de 25 anos para cá, passaram pelas nossas mãos. E isso é motivo de orgulho, né, aqui na região. Então, assim, o pré-natal, gente, é fundamental. Fazer os exames pré-natais, usar as vitaminas direitinho. Não vamos esquecer, porque é ele que vai ver se você tem risco de diabetes na gravidez, se você tem risco de transformar uma hipertensão na gravidez, que pode ser grave. Então, não vamos esquecer do pré-natal, não, porque ele é um divisor de águas em termos de saúde da mulher e do neném, né, durante a gravidez. Muito bem, a gente vai agora para o nosso intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta conversando com o Dr. Natanael, especialista em ginecologia, também obstetrícia e, claro, em medicina do trabalho.
Muito lá na cidade de Itapaci. Bom, voltando então com o nosso podcast Pesca, Prosa e Café, eu disse que o doutor, além de ginecologista, especialista em ginecologia, também obstetrícia, né? Também medicina, especialista em medicina do trabalho. Mas aí, doutor, fala pra gente, qual é o benefício ou melhor, quais são os benefícios desta especialidade para as empresas e, sobretudo, para os trabalhadores? É isso aí. Hoje, a medicina do trabalho ocupa um lugar de destaque, né, na saúde. Por quê? O Brasil hoje é campeão de acidentes de trabalho. Nós temos cerca de 700 mil acidentes por ano. Então, muita coisa ainda tem para se fazer na área de medicina do trabalho. E envolve, quando se fala em acidente, você pensa em algo machucar, alguma coisa assim, né? Mas é equiparado na medicina do trabalho às doenças do trabalho. Nós temos hoje assim uma gama de doenças, as doenças psiquiátricas, as pessoas às vezes não rendem bem no serviço por causa de problemas de depressão, ansiedade, tem as doenças ortopédicas que estão lesando pessoas no dia a dia. Então tem muitas, é como se fosse uma epidemia de doenças do trabalho. E isso, o prejuízo que traz para a sociedade, que traz para a própria pessoa, que se torna, ninguém quer se adoecer. Então, é essa área que nós, médicos do trabalho, atuamos. Por quê? Nós atuamos em tentar, pelo menos, reduzir esses danos para a sociedade. Para isso, nós formamos programas, por exemplo, o Programa de Controle de Saúde Médica Ocupacional, que é o PCMSO, que hoje é lei, né? Todas as empresas, com exceção do microempreendedor desculpa, individual, eles tem algumas exceções que não é obrigatório se não tiver nenhum funcionário. Se for ele próprio, o patrão dele, e ele se achar que não tem risco, tudo bem. Mas toda empresa tem que ter um programa de saúde ocupacional, os programas de gerenciamento de risco. Se tiver um funcionário, ele precisa fazer. Ah, mas isso é exagero, é para gastar dinheiro. Não. Tem um porquê. Isso aí é porque para prevenir, para que as pessoas não adoeçam. O funcionário sadio, o seu colaborador sadio, ele vai te render bem mais. Então, se você tem uma atuação de um profissional da área, não é só o médico, tem o enfermeiro do trabalho, tem o técnico de segurança que ele exerce um papel assim, fundamental na área da prevenção das doenças. Ele vai até a empresa, se você ali ele tem uma fazenda ali, ele explica como que lidar com aqueles agrotóxicos, como evitar uma doença, um tratorista, como que você evita, tem que evitar perdas auditivas, que é muito comum. Então, há poucos anos atrás, o Brasil era assim, o número de pessoas que adoeciam por causa de não cuidar da sua saúde no trabalho eram muito grandes. E hoje nós estamos bastante avançados nisso. Lembrando, medicina do trabalho não é custo, não é gasto, é investimento. Você tem um profissional de qualidade atuando na sua empresa, seja a sua empresa com 2 funcionários, ou com 100, ou com 500, você vai ver que a diferença é muito grande. Aquele profissional está apto a orientar, um funcionário vai entrar, vai fazer uma área tal, por exemplo, numa padaria, né? Ele vai atuar fazendo pão, ele vai ser orientado por um técnico de segurança ou pelo médico do trabalho. Quando ele vai entrar, dependendo do risco, você faz alguns exames que são fundamentais. Por exemplo, o tratorista, vou te dar um exemplo. Ele lida muito com barulho, então ele precisa saber como é que está a saúde auditiva dele, para ele se proteger, para ele usar aquelas proteções. Então existe uma coisa que a gente chama de EPI, que é o equipamento de proteção individual, e tem também o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva. Então quando você usa uma proteção no ouvido, um óculos, né, o soldador, então a medicina do trabalho ela está em toda parte. Tanto é que, apesar da minha grande experiência, da minha grande vivência que eu tenho em ginecologia e obstetrícia, a maior parte do meu tempo hoje eu dedico à medicina do trabalho, devido à grande importância, à grande necessidade. Então, você que contrata, você que é empreendedor, né? Você que é empresário, ou você que é mesmo um pequeno empreendedor, você tem que ver que isso é muito importante na sua empresa, a efetividade, o funcionamento real, né? A atuação real
da prevenção das doenças e dos acidentes de trabalho. Você só tem a ganhar nessa área. E o que consiste uma consulta na medicina do trabalho? Primeiro, geralmente o técnico de segurança ele vai até a empresa e mede os riscos. Né? Tal lugar aqui tem risco auditivo, tem muito barulho. Tal lugar aqui tem risco de acidentes ou tem risco de machucar a coluna, por exemplo, um motorista. Né? Um motorista, por exemplo, de transporte pesado, né? Ele não pode, ele tem que se prevenir de infartos, de doenças, de acidentes cerebrais. Então, primeiro você faz o mapeamento do risco, gerenciamento desse risco. Aí, a partir dali, se cria um programa que aqueles funcionários daquela área, quando forem admitidos, ou então a cada ano, ou quando forem sair da empresa, tem que fazer exames de rotina. São exames ligados à função dele, para saber se realmente ele não foi afetado ou não está sendo afetado por aquela doença. Então, você vai lá para fazer um exame admissional. Você mesmo esteve comigo, se eu não me engano, né? Você, praticamente todos os profissionais, né? Tem que passar pelo médico do trabalho. E ali o médico do trabalho vai avaliar a necessidade, vai fazer exames básicos em você primeiro, como ver o seu coração, ver se você é portador de alguma hérnia, de alguma doença, e fazer alguns exames quando necessários, como um raio-x, um eletrocardiograma, um eletroencefalograma, uma espirometria para quem trabalha com problemas de respiração, né, poeira em excesso. Então, tem cada tipo de risco, tem os exames específicos que devem ser feitos durante a consulta da medicina do trabalho. E que tipo de consultas que existe na medicina do trabalho? Certo. Tem desde as consultas preventivas, que a gente fala que são os exames admissionais, periódicos, que você faz a cada ano, ou demissionais quando você está saindo. E tem também o funcionário que já está ali, mas ele sofreu um agravo, ele sofreu um acidente, ou ele está adoecendo muito. É dia a dia nosso praticamente. Esse funcionário está pegando muito atestado, o que está acontecendo? Vamos ver o que está acontecendo, se tem algum problema emocional, se tem algum problema de alcoolismo, se tem algum problema psíquico mesmo, ou a coluna dele não está, né, às vezes ele está sendo prejudicado. Então é isso que se explora na hora da consulta. Então tem vários tipos de consultas, dependendo da necessidade, né? Desde a consulta preventiva, que são as rotineiras, como o admissional, periódico, demissional, como também a consulta no caso a pessoa vir a ter um acidente ou vir a sofrer uma doença que foi causada pela sua função, pelo seu trabalho. E é obrigado aqueles exames complementares, tipo de imagem, eletrocardiograma, essas coisas, Isso. existe? Sim. São necessários, né? A lei fala que o médico do trabalho ele é capaz de saber quais exames, ele vai medir o quê? A função da pessoa, mais o risco de onde que ela está trabalhando. Aí ele vai pedir os exames. Às vezes, exagero de se pedir exames desnecessários. Mas, no nosso caso aqui, na nossa região, a gente sempre tem a preocupação de pedir os mínimos necessários para que a pessoa esteja resguardada da sua saúde, da sua proteção. Então, quando o médico pede aqueles exames, é porque ele sabe que aquele exame vai contribuir com a prevenção, com evitar doenças e evitar até mesmo um afastamento ou apenas prejuízo, principalmente para a nossa Previdência, para o INSS, que é grande, né, o número de pessoas que são afastadas por causa de acidentes ou por causa de doenças do trabalho. Então, o médico, ele tem a obrigação de pedir esses exames que são necessários. E qual é a periodicidade que são feitos esses exames aí? Sim. A lei é bem clara, todo e qualquer profissional que for admitido em trabalho, ele tem que fazer os exames, no mínimo o exame clínico, que é o exame médico, né? Dependendo do risco, ele vai fazer exames de rotinas, como eu falei, como pode ser um eletrocardiograma, pode ser uma espirometria, que é aquele que sopra, de soprar. E a periodicidade é o seguinte, em média, todo ano, anualmente, tem que se fazer rotinas. Né? Quando a pessoa é de baixíssimo risco, se pode pedir de 2 em 2 anos. Mas a rotina de quem exerce a função de risco, e é muita gente, qualquer profissional, ele praticamente tem os seus riscos, né? Um tratorista, um vaqueiro, né? Eu falo assim porque a nossa região, a vocação é essa, né?
anualmente ele tem que fazer o exame que é dito periódico. E também quando ele sofrer algum acidente, que ele estiver retornando para a função dele de novo, ele tem que também passar pelo médico. Ou quando ele for demitido, essa é a rotina. Mas anualmente, pelo menos, deveria se fazer no mínimo o exame médico. E esses exames são feitos pelo médico da medicina do trabalho ou médico convencional? Tá? A lei fala que os programas, quem comanda, quem coordena o programa é o médico do trabalho. O médico do trabalho é um médico que faz uma especialização e que tem um registro no Conselho de Medicina, que é o nosso caso. Nós somos médicos do trabalho. Mas o médico que nós chamamos de médico examinador, que está habituado, que conhece, né, que conhece bem o programa daquela empresa, quais os exames que devam ser feitos. Esse médico, mesmo ele não sendo médico do trabalho, ele é médico examinador do trabalho. Qualquer médico que tiver o conhecimento, que tiver o costume de atuar nessa área, ele pode examinar uma pessoa, né, e fazer os exames que são necessários. Mas sempre com o aval do médico coordenador, que é o médico do trabalho, que esse realmente ele tem uma visão ampla dos riscos que aquele trabalhador tem que ter. Agora, como examinador, tem vários tipos, não é obrigado a ser especialista na medicina do trabalho. Essa pergunta, eu não sei se ela é meio que uma retórica, mas eu acredito que não seja, mas é importante as pessoas saberem. Obviamente, as empresas têm acesso a esses dados, né? Não. Dos exames. Não? Não, hoje tem a lei, né, o LGPD, né, PD, que é a Lei de Proteção Geral de Dados. Vale também, você sabe disso, para se você abre uma conta num banco, se você chega na farmácia e eles pegam o seu CPF para te dar desconto, e eles pegam vários dados seus e pode usar aqueles dados. Então, hoje em dia, a LGPD que é proteção de dados. Os dados médicos de um paciente que passou pelo meu consultório médico, que fez exames, eles são resguardados no consultório médico. Ele não fica na empresa. Somente o médico que pode lidar com essas informações. O patrão dele não pode obter essas informações. Perfeito. Não pode. Não pode. Tá? Por lei, em questão de ética, o médico pode ser suspenso, até cassado, se ele não preservar. Se a pessoa é portadora de HIV, porque o preconceito contra a AIDS é muito grande, e se a mulher está grávida, não pode fazer essa pergunta, porque a gravidez não pode ser motivo de admissão ou demissão de uma trabalhadora. Então, existe... Por isso que o médico do trabalho ele tem que ter formação naquela área para ele não comer bola, porque senão, se você fazer seu exame com qualquer médico, você está correndo o risco de ele não saber abordar corretamente aquele trabalhador no sentido de proteger a saúde dele. Então, nós somos um guardião da saúde do trabalhador. Por isso que nós temos que estar estudando todo dia, preparando. Graças a Deus, eu me dedico muito a essa área e tenho orgulho de dizer que eu exerço a medicina do trabalho com bastante amor, com bastante eficiência. Muito bem, então pode-se dizer também que o técnico de segurança e o médico do trabalho realmente eles são essenciais e a empresa tem que saber realmente contratar bons profissionais, porque, por exemplo, só num campo aqui hipotético, se um técnico não souber fazer as avaliações, o mapa de risco ali para levar para o médico, né? E depois o médico fazer toda a avaliação. Ou o médico, por exemplo, digamos, você falou na parte ética, né? Porque, por exemplo, para a empresa, se uma empresa chegar a contratar alguém que passou pelo médico do trabalho e, consequentemente, lá na frente tiver algum problema, a empresa, né? Então, Exato. isso que é importante de ter um médico responsável e da importância que é um médico para a empresa, Ter um bom né? profissional. Não é só você cumprir a lei e falar que fez um programa ali e tal e apresentar num dia que um fiscal chegar. Lembrando que hoje tem, né, o E-Social... Existe o E-Social da contabilidade e o E-Social específico da saúde que está dentro da contabilidade. E nesse E-Social, hoje todas as informações são online, entendeu? Não existe mais aquela coisa de você guardar papel. Então, tudo que você faz, você lança uma consulta
você tem que lançar não os dados da pessoa, mas os exames que você fez, né? Então, o que acontece? O médico vai ter que atestar a saúde daquele trabalhador. Isso tudo é lançado num programa do governo. E se a empresa não estiver cuidando bem, não estiver fazendo os exames necessários, essa empresa pode vir até a ser punida. Por isso que você tem que contratar profissionais que realmente têm experiência na situação. Não é só ir lá e falar que eu tenho o programa, não. Você tem que ter a eficiência da coisa. E para isso nós temos na nossa região bons profissionais. Bons profissionais, não só na área de medicina, mas também bons profissionais técnicos de segurança que têm condição de resolver o problema da sua empresa, né? Então é bom que você procure se informar antes de contratar um serviço, qual é a experiência, qual é o tipo de qualidade de serviço que aquele profissional exerce ali naquela região. A experiência é fundamental nessa área aí, viu? Com certeza. Gente, ó, o bate-papo aqui tá muito bom. Se a gente fosse, tanto na área aí da ginecologia, né, da obstetrícia, né, e também na medicina aí do trabalho, eu sei que tem muita coisa ainda que o doutor queria falar para a gente, mas na área da medicina do trabalho, já para finalizar aqui o nosso bate-papo, que já ultrapassamos uma hora. E muito. Então, tem alguma coisa que você acha que é importante você falar para a gente? Certo. Então, na área de medicina do trabalho, só reforçar, gente. Não pense duas vezes, invista, porque você contratar um profissional que já tem algum problema, o exemplo, já que você se preocupa às vezes com perdas, né? Que hoje as empresas querem ter resultados. Se você contratou uma pessoa que não foi bem avaliada e ela pode vir apresentar um problema de saúde e que, quando foi contratada, não foi bem avaliada. Então, a responsabilidade é toda da empresa. Então, nós temos aí, vamos pensar em indenizações aí de 200 mil, 300 mil, E os não tem mínimos escapatória, né? que se pedem por aí. Então, isso tudo é investimento. Mas não é só isso. O mais importante é você ter um profissional saudável, quem trabalha para você, ser bem acompanhado, estar saudável, que isso vale mais do que qualquer outra coisa. Mas lembrando que se você não cuidar direitinho, você corre risco de multa, de muitas coisas assim, de prejuízos muito grandes para a sua empresa. Então vamos levar a sério a medicina do trabalho, porque o governo, ele sabe de tudo que acontece hoje em uma empresa. As informações são cruzadas, mistura ali Ministério da Economia com o Ministério do Trabalho, com Previdência. Então hoje o governo sabe de tudo que acontece na sua vida. Então vamos fazer a coisa direitinho, que nós só temos a ganhar. Todos vão ganhar a partir disso aí, né, Cleber Souza? Com certeza. Doutor, quando você está de férias, o fato da gente ser patrão às vezes é bom, né? Que você pode escolher quando é que a gente pode descansar. O que você gosta de fazer quando você está de férias? Paz, férias é quase inexistente no meu dicionário. Mas às vezes a gente consegue tirar, né, um pouquinho, tirar 10 dias, 15 dias, com muito sacrifício, tira. Eu gosto de viajar, essa é a principal coisa. Mas aqui não tem como negar, né? Pescar, né? Pescar é nossa região, uma vocação muito legal, né? Então, é incomparável o prazer que você tem de ir para a beira de um rio ali, né? Mesmo que não estiver pegando muito peixe, mas você ir ali, né, dar a sua pescadinha na nossa região, períodos mais curtos. Agora, quando eu posso, eu viajo para dentro do Brasil mesmo, que conhecer regiões diferentes, isso é muito fundamental. Né? O nosso país é muito Mas bonito, é né? assim que eu ocupo o meu tempo, é visitando meus filhos que não moram aqui, entendeu? Mas é isso, a gente tem que aproveitar cada minuto que a gente tem da vida, porque não é só trabalhar, não é só ser bom médico, você também tem que ser bom ser humano, né? Você tem que ser bom pai, ser bom marido, bom irmão. E isso eu tento, assim, sempre exercer isso com a máxima, né? Então, assim, mas a nossa região aqui, a vocação nossa é pesca, né? Não tem coisa melhor. Até Aqui, o nome, né? estamos Pesca, aqui no prosa e Pesca, café. Prosa e Café, não é à toa, né? Com certeza. Certo? Então, tomar o seu cafezinho caipira também, que, Bom né? demais. Aqui eu vou falar assim, não é questão de merchandising, não, eu gostei muito, muito, o gostinho me lembrou minha infância. Meu pai me preparava um cafezinho nesse estilo. Meu pai lá em casa que fazia o café, não era minha mãe. E
cafezinho caipira me veio em recordação do meu pai, que já é Que bom. falecido hoje. Mas, doutor, fala pra gente, o senhor é evangélico ou católico? Eu sou evangélico. Eu Evangélico. sou batizado na igreja evangélica. Meus pais eram evangélicos, já são falecidos, né? Me considero evangélico. A gente E sabe cristão, né? Cristão é Isso, evangélico. isso. Olha, a gente sabe que, igual no comecinho você mesmo falou, das dificuldades que você passou para chegar até aqui, né? É, existe alguma coisa que você arrependeu de ter feito e de repente gostaria de fazer? Ou não existe nada? Ou você não tem nenhum arrependimento? Para chegar onde você chegou até hoje, tudo valeu a pena. Kleber, eu costumo dizer assim, que se eu pudesse hoje, se eu tivesse que nascer de novo, eu queria nascer na mesma casinha, lá em Porangatu, ser meu filho da Raimunda, do José Domingos, ter os meus irmãos que eu tive. A minha vida, não estou sendo hipócrita, não estou, sabe, é de verdade, se tem uma pessoa que tem que ser grata a Deus, às vezes eu pergunto, Deus, por que eu mereço tanto? Toda a minha vida eu fui uma criança que nasci de uma infância humilde, de uma família humilde, consegui chegar à medicina que naquela época, né, há 30 anos atrás, só existia uma faculdade de medicina que só passava quem estudava em cursinhos caros, né? E eu saí de uma escola pública e tive o privilégio de passar, foi a única exceção nessa coisa. Então Deus sempre pôs a mão sobre mim, mesmo as minhas perdas, as minhas derrotas, as coisas que eu não consegui, serviram de exemplo, de incentivo para que eu buscasse outras coisas, que eu tivesse humildade de entender que aquilo não era para mim. Então, assim, eu vou te falar, eu sou uma pessoa, eu sou realizada, né? Eu sou grato a Deus por tudo, pelos meus filhos, pela minha família, pela minha profissão, pelo meu reconhecimento. Eu sei que deve ter pessoa que não agrada muito da minha pessoa, mas eu vejo que as pessoas, onde que eu tô, eu levo alegria, simpatia, eu levo amor, né, ao que eu faço. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu faria tudo de novo, queria tudo de novo, não queria nascer num lar rico, eu queria nascer onde que eu nasci mesmo, ter os mesmos irmãos, ter os mesmos amigos, a mesma profissão. Eu acho que eu tenho muito pouca coisa a reclamar da vida, né? Eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele fez por mim até hoje. Muito bem, fazendo então aí um bate-bola rapidão aí para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu vou falar uma palavra e você defina o mais rápido que você conseguir. Certo. Você é honesto, você é bem honesto. Deus, É tudo. política, Serve pro bem também. futebol, Não gosto. viajar, Amo. família, Tudo. pescar. Sempre que eu posso. Muito bem, gente. Nós conversamos então com o Dr. Natanael, ele que é especialista em ginecologia e também obstetrícia e especialista também na medicina do trabalho. Eu creio que ele virá mais vezes aqui porque tenho certeza que tem muita coisa ainda que a gente quer perguntar e vocês também querem saber. Doutor, fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Pois é, então, primeiramente, agradecer esse papo maravilhoso, né? Esse bate-papo, assim, muito agradável, tudo flui naturalmente, viu? Cleber Souza, você está de parabéns. Obrigado. Pelo seu pesca, né? Café, prosa e café, né? Tá de parabéns e isso traz muitos benefícios, né? O Wesley, que esteve nos acompanhando aqui também, O muito Wesley tá na obrigado. produção É o aqui. nosso baluarte aqui, né? Que é Ele quem, que faz acontecer aqui. é quem arma os paraquedas, né? Verdade. Nós só já pegamos tudo prontinho. Mas em agradecer a minha família, que sempre me incentivou, as pessoas de São Miguel e região, que eu não vou citar de novo a cidade, mas que vocês aqui fizeram o nosso nome aqui e que formaram, me deu a oportunidade de eu formar meus filhos a partir do trabalho de vocês aqui, do reconhecimento que vocês fizeram. E antes de tudo, a minha família que está no meu dia a dia, próximo ali, né? E a minha equipe, a equipe Serve Médico. Quando eu falo equipe Serve Médico, a gente está mais no dia a dia. Um dia a gente sai, a previsão amanhã sai 5 e pouco da manhã já para ir trabalhar, todo mundo sorrindo, todo mundo alegre, de alto astral. Mas também as equipes que trabalham comigo diretamente do hospital, né? O Hospital Municipal, as que já trabalharam, né? Nova Crixás, Mundo Novo, Hospital Modelo, Hospital São Jorge. Nós estamos de parabéns na parte de profissionais de saúde aqui na região, né? Então, assim,
Muito obrigado. E vocês ouvintes, né? Eu espero ter contribuído. Vocês que acompanham aí o podcast. Vai firme porque o rapaz é talentoso, ele tem muita coisa para oferecer para vocês. E eu também tenho muitas histórias para contar, até histórias fora da medicina, Cleber. Uma hora, se você quiser, nós podemos montar alguma coisa assim, porque eu fui criado assim com contadora de história. Minha mãe era uma contadora de histórias, então eu gosto muito de tem conversar. O prosa, né? Então, Isso. prosa. Então faz parte, né? Faz sentido. Se a gente não tiver tempo de pescar, né? Da pesca, mas a prosa e o café não pode, não vai fazer faltar, o seguinte, né? então, a gente vai marcar aqui uma hora só para prosa mesmo. E tomar café vamos falar do dia a dia aí, né? Das coisas e dos acontecimentos, né? É isso aí. Então, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade que você nos deu aqui agora, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais, né? O Natanael, eu falei muito de medicina, da minha área, mas de outras vezes eu posso falar mais do Natanael também. Natanael tem muitas histórias para contar, graças a Deus, né? E são histórias boas de superação, histórias de amor às pessoas e nós só temos que agradecer a Deus por tudo, né? Então, muito obrigado vocês aí que nos acompanham, que nos acompanharam hoje aqui e que nos vão acompanhar depois nas edições do YouTube da vida aí. Dizer que para nós é muito bom estar aqui, viu? Eu que agradeço. Gente, deixa eu só mostrar aqui o presente que eu ganhei do pessoal do Café Caipira. Olha que linda garrafa, hein? Pois é, rapaz. E agradecer mais uma vez o Léo, do Café Caipira e Café Dourado. Obrigado aí pela parceria. Quero agradecer também a Viviane e a Adriana, que parceiros nossos também aqui pertinho aqui do estúdio, que é do Rafas Café e Bistrô, tá acompanhando a gente lá também. E já convidar você para a próxima quarta-feira estaremos aqui novamente no nosso Pesca, Prosa e Café. É claro, não preciso nem dizer que pedir vocês para comentarem aí no nosso vídeo, se inscreverem, pede aí os amigos para se inscreverem no nosso canal. É muito bom ter você com a gente, tá bom? Então, pessoal, uma excelente quinta-feira, excepcionalmente quinta-feira que a gente está fazendo hoje, só a título de informação, porque ontem a gente teve um probleminha técnico, mas hoje fizemos então, mas especialmente na próxima semana estaremos na quarta-feira, tá bom? Olha, gente, lembre-se que o desejo da conquista é a primeira condição para a vitória. Boa semana a todos, tchau, tchau e até na próxima semana.